Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Digital, porque onde você estiver, você pode estar com a gente. Nós estamos pedindo para você sair da sua igreja, uma opção para você que está com algum problema, com alguma dificuldade, que não pode ir na sua igreja. Nós estamos aqui, está no hospital, nós estamos aqui, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcy, nós estamos aqui para mais um. Conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus, essa palavra que Deus nos dá de graça, por sua misericórdia, por seu amor, e nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais. Então, sempre a palavra de Deus é muito bem-vinda. E nós aqui, cheios de vontade de também conhecer mais. Então, a leitura, o conhecer, o comentar, e sempre checando na sua Bíblia. Então, bem-vindo a você que está com a gente, bem-vindo a você que ainda está conhecendo também o Ministério. Entra aí na página web para conhecer todo o trabalho que a gente está fazendo, como nós estamos trabalhando, e sempre edificando o corpo de Cristo, né? E também convidamos você a entrar na rádio, a Rádio Vineyard, uma rádio com louvores e palavra de Deus 24 horas por dia, para que você sempre esteja conectado com a palavra de Deus e cheios da alegria, do gozo de servir a esse Deus Todo-Poderoso, que eu espero que você venha conhecer e ter experiências com ele. Então, vamos lá, palavra do Senhor. Se você que tem aí um negócio, tem um escritório, né, tem uma sonorização aí no teu ambiente de trabalho, você pode colocar a Rádio Vineyard. Você vai ouvir louvores em português, espanhol e inglês 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é grátis, né? O Senhor está te dando isso de graça. E você colocando isso aí na tua casa, no teu escritório, no teu negócio, você também vai estar levando a palavra do Senhor. Então, entra aí, ok? Bom, nós estamos aqui no nosso estudo bíblico, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, que são ensinamentos de Jesus que vêm para nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com o Senhor. Então, isso é muito importante que você e eu tenhamos esse relacionamento pessoal com Jesus. Bom, nós estamos aqui estudando as parábolas e nós vamos ver hoje a parábola dos lavradores maus. Essa parábola encontra-se lá em Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 46. Como nós anunciamos a semana passada, você com certeza já deve ter lido esse texto. Então, você já está por dentro daquilo que a gente vai falar. É uma parábola bastante interessante, uma parábola que vem de encontro àquilo que o Senhor deseja para mim e para você. Amém? Bom, nós já estudamos 24 das parábolas. Nós vamos falar hoje da parábola do lavrador. Essa parábola ela é registrada em Mateus, Marcos e Lucas, nos três evangelhos. Ela é também conhecida como a parábola dos maus vinhateiros, aqueles que foram maus. Então, essa parábola ela vai muito falar da nossa relação com Deus. Ela vai falar muito da oportunidade que Deus está dando para você e para mim, para que a gente possa viver essa vida eterna, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu escutava um, eu escutava um filósofo falando sobre por que você vai crer em Jesus. Então, ele dava lá dois motivos. Um, porque você tem medo de ir para o inferno, ou porque você vai obedecer a Deus, perdão. Um porque você tem medo de ir para o inferno, e outro porque você tem medo de Deus. E, infelizmente, eu não pude falar para ele que tem uma terceira, né? Que a gente obedece a Deus por amor. Amor. Se eu ou você não obedecemos a Deus, na verdade não existe um amor
recíproco o amor que Deus tem por nós. Então, é muito importante nós entendermos que sem esse amor a gente não consegue seguir a Deus. E esse amor, ele começa a se estender. Aqui no YouTube já tem um estudo que nós fizemos há muito tempo sobre o que é o amor. E nós falamos dos tipos de amor. E muitas vezes, quando a gente fala de amor, a gente só pensa em amor, aquela relação entre homem e mulher, uma relação sexual. Não. O amor ágape, que é o amor puro, o amor sem nenhuma intenção. Então, é esse amor que Deus tem por nós, é esse amor que nós temos que ter por Ele, né? Bom, vamos ver aqui o contexto dessa parábola, o que Jesus estava falando na época. Bom, no contexto da parábola, nesse capítulo 21, um capítulo bastante interessante, Jesus ele começa na sua entrada triunfal, né? Quando ele mostrou a sua autoridade para os seus discípulos, disse assim, olha, vai lá em Jerusalém e pede um jumentinho que vem com ele, um jumentinho que ninguém usou. Então, ele mostrou aí a autoridade, ele mostrou aí o poder que ele tinha. Então, Jesus ele começa nesse capítulo 21, falando da sua entrada triunfal, que se você vai ver que na semana seguinte ele foi crucificado, né? Então, o contexto dessa parábola começa com isso. O contexto dessa parábola começa também com a limpeza do templo. Não, Jesus não tinha uma empresa de limpeza, não, mas ele tinha aqueles mercadores, né? Aqueles comerciantes que estavam negociando aquilo que é sagrado. Então, eles estavam vendendo, e Jesus chega, e se você pode notar, muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, não, mas Jesus também, ele foi duro. Não, Jesus também, ele agrediu. Não, Jesus, ele desceu o pau nesses caras que estavam no templo, mas porque eles estavam em lugar errado. Então, se você lê todo o texto aí, aqui no capítulo 21, você vai ver que essa limpeza do templo foi para retirar aquele comércio que era um comércio que negociava praticamente a fé e negociava com aquilo que era santo. Na verdade, eles se aproveitavam da situação para cobrar horrores das pessoas que iam ao templo, não? Eles estavam se aproveitando e ganhando dinheiro em cima da fé dos outros. Pois Isso é uma coisa que Deus abomina. Ou seja, pegando esse gancho aí, ganhando dinheiro com a fé dos outros, a gente vê aí alguns pregadores do evangelho que cobram para ir pregar, né? Aqueles que eles querem comercializar a palavra de Deus. Então, isso aí nós temos que tomar cuidado, e isso aí é um tema para uma outra conversa, não é agora. Nesse contexto também, Jesus fala da figueira infrutífera. Você lembra que nós já estudamos esse texto da figueira infrutífera? Então, Jesus está mostrando o quê? Que você e eu, nós temos que dar frutos, que nós temos que trabalhar, e que se nós não trabalharmos, nós vamos para o inferno. É isso, nós vamos ser lançados no fogo. Então, isso é muito importante. Se você perdeu essa aula, essa lição, esse estudo que nós fizemos, você pode ir lá na descrição dessa parábola, que nós vamos colocar o endereço para você pegar esse estudo. Tanto o estudo também sobre amor. Então, nós vamos colocar o link lá e você pode facilmente encontrar, né? E também, nesse capítulo 21, fala da parábola dos dois filhos, lembra? A parábola dos dois filhos, em que o pai pede para um filho, olha, eu preciso da tua ajuda, vai lá no campo, e o filho fala, vamos, eu vou, pai, pode deixar que eu vou. E não foi. E o outro
O pai fala, não, eu preciso que você vá lá e faça isso, isso, aquilo. E ele disse, não, pai, eu não vou, não sei o quê. Mas ele foi. Ele se Então, arrependeu e foi. então nós vemos o quê? A desobediência de um, a mentira, a falta de compromisso, a falta de aliança que ele tinha com o pai, né? Então, o que eu vejo é que Jesus ele fala aqui muito em ser verdadeiro. Ser verdadeiro é aquele que fala a verdade, aquele que vive a verdade, aquele que tem a verdade no seu dia a dia. E se você for pegar todo esse contexto, você vai ver que Jesus vem falando justamente sobre isso. Ele vem falando sobre ser verdadeiro, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão que tem um relacionamento com ele. Então, em todo esse contexto, Jesus ele só vem preparando isso. E ele vem falando para quem? Ele vem falando para os seus discípulos, ele vem falando para os fariseus, para os doutores da lei, ele vem falando para o povo que estava lá. Ele vem falando um a um. Vamos aqui seguir e vamos para a análise da parábola. Bem, é muito importante a gente entender que essa parábola ela tem 6 pontos muito importantes. São 6 personagens. O primeiro é o dono da vinha. Então, quando nós vimos o dono da vinha é Deus. A vinha é Israel. Israel que negou a Jesus, que nós passamos a fazer parte dessa vinha. Nós fomos enxertados na videira, não é como Jesus fala lá em João capítulo 15. O terceiro personagem, os lavradores. E aqui Jesus está falando diretamente aos líderes religiosos. Esses são os lavradores. E ele fala dos. O quarto agente são os agentes. Os agentes são aqueles que foram lá, que o dono da vinha mandou, né? E eles foram o quê? Apedrejados, eles foram mortos, enfim. E esses são os profetas e os sacerdotes. E o quinto personagem é o filho. O filho que depois dos empregados, né? E também foi morto. E o sexto e último são os outros lavradores. Quando Jesus vai falar, e a gente vai analisar versículo a versículo, e você vai ver que os outros lavradores são os gentios, você e eu, né? Jesus ele veio para os seus era o povo de Israel. Não importa se você concorda ou eu concordo ou não que Deus escolheu a Israel como sendo o seu povo. Não importa isso. Na verdade, nós fomos enxertados na videira e nós entramos aí na segunda chamada, mas nós estamos aí. Nós somos gentios, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse é o que a gente vê assim, é um plano perfeito, é um plano que pode incluir a todos, porque Deus quer as mesmas coisas para todas as pessoas e não faz a acepção de pessoas. Então, não interessa quem seja. Temos a oportunidade de ter a promessa dele, a herança dele. Herança bendita, né? Agora, você pode falar assim, mas pastor, esse Israel que só faz um monte de bobagem, não sei o quê. Olha, isso não é da sua conta nem da minha. Na verdade, se nós formos seguir a palavra, Davi escreve lá em Salmos, fala assim, olha, orai por Jerusalém. Então, nós temos que orar por Jerusalém. Mas, pastor, a gente vê todas as atrocidades que tem lá. Não importa, a palavra diz que nós devemos orar por Jerusalém. Acabou. Então, esses 6 personagens, você tem que deixar isso muito claro na tua cabeça. Sabe por quê? Porque a hora que a gente começar a analisar versículo a versículo, você vai começar a unir o versículo em cada um desses personagens. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai dar um entendimento mais fácil para você. Você vai ter um entendimento mais amplo daquilo que o Senhor Jesus está mostrando para nós.
Então, vamos lá, em Mateus capítulo 21, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Então, analisando parte a parte esse versículo, havia um homem dono de casa. Esse homem ele é o representante de Deus. Na verdade, ele representa Deus. Quando Jesus fala assim, olha, atentai noutra parábola, ele fala assim, olha, abre o olho, fique esperto. Tenho outra parábola para dizer para vocês aí. E ele começa dizendo assim, olha, Deus, que é o dono da casa, ele está ele tem uma vinha e ele vai fazer alguma coisa. Aí ele começa a descrever o que tinha nesse terreno. Ele plantou uma vinha, né? Então, essa vinha representa o reino de Deus. Essa vinha, como nós vimos lá no segundo personagem, é o povo de Israel, é a raça eleita. Então, você e eu fazemos parte da raça eleita. Então, ele plantou a vinha. E que mais que Na aconteceu? verdade, nós não estaríamos fazendo parte dela, né? Não estaríamos fazendo parte dela. Não estaríamos fazendo parte dela. Cercou-a de uma sebe, ou seja, ele fez uma proteção. Ele fez uma proteção para aquele lugar. Então, essa proteção é a proteção que Deus hoje dá para mim e para você. Então, nós temos que entender que essa proteção é algo tremendo. Ele fala mais que construiu nela um lagar. Então, depois da proteção, ele fez um lagar. O que é um lagar? Um lagar é aquele lugar onde as pessoas jogam a uva e você vai pisar na uva para a uva gerar o vinho. Então, isso aí é o lagar. Então, um lugar de Produção. produção, de produzir. Produzir o vinho lá. É, um lugar de produção, um lugar de trabalho, né? Então, ele construiu o lagar. E ele fez mais, ele edificou uma torre. Então, naquela época, a torre era um lugar de proteção, um lugar de vigilância. Então, qual é o significado da torre nesse campo? Significado de você estar atento, de você estar percebendo aquilo que os inimigos que estão à sua volta estão tramando contra você. Que você fique mais atento mesmo ao que está acontecendo à volta. Por quê? Porque sempre vão ter predadores, sempre vão ter as situações ruins, porque nós estamos no mundo que a gente lembra que tem Satanás com todas as suas setas inflamadas para atacar todas as pessoas que são separadas por Deus. Bom, o que mais que Jesus falou nesse versículo? Ele falou que esse homem arrendou a uns lavradores. Esses lavradores representam os escribas e fariseus. Esses lavradores representam os falsos profetas. Esses lavradores representam os falsos cristãos, aqueles que dizem que são, mas não são. Aqueles que dizem que fazem, mas não fazem. Esses lavradores são aqueles pregadores, aqueles pastores que estão pregando para o seu próprio benefício. Não estão pregando para levar as pessoas a serem salvas. E ele falou, né? E ele arrendou aos lavradores e depois se ausentou do país, né? Ele deixou os cuidados dos lavradores. Olha, cuida aí, né? Porque está arrendado. Então, quando eu voltar, eu quero pegar minha parte e você fica com a sua parte, ok? E Jesus continua em Mateus capítulo 21, versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Ou seja, passou o tempo, né? Tempo que
os frutos cresceram, tempo que teria que ter dado resultados, porque ele tinha deixado o vinhedo para eles cultivarem e cuidarem, né? Tempo de uma expansão, ou seja, ele vai pegar os frutos do trabalho, porque Então até já plantaram, colheram, fizeram o vinho, aí é e que aí está. já deve ter. Então, se você der uma analisada, o versículo 33 e 34, quando a gente lê, a gente acha que tudo está acontecendo assim, né? Mas, na verdade, tem lapsos de tempo aí muito grandes. Então, como que ele ia arrendar e depois, no versículo 34 ele já ia querer ter os frutos? É complicado. Então, tem um lapso de tempo. A gente tem que entender isso, que dentro da Bíblia, a cronologia bíblica é diferente da nossa cronologia, né? Mas ele fez o quê? Ele chegou o tempo da colheita. Ele fez o quê? Ele enviou os seus servos, os lavradores. Ele tinha servos, né? Então, se você lembra lá dos seis personagens, os servos eram os profetas, os servos eram os sacerdotes, os servos são os pastores, os servos são você e eu, que temos que pregar a palavra. E temos que propagar essa palavra. Ele enviou seus servos. E lembrando que o profeta ele vem até com palavras de advertência para o seu povo. Então, mas ele vem para edificar, ele vem para somar, ele vem para fazer com que, até entrando nesse assunto, que a vinha fosse melhor e também vigiar e fazer a coisa certa. É isso aí, né? Então, o tempo da colheita. E ele falou: bom, agora eu vou ter minha parte, né? Ele mandou os seus servos. Veja lá, Mateus capítulo 21, versículo 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram. E a outro apedrejaram. Bom, você viu aí que os lavradores não eram homens sensatos. Você vê que os lavradores, eles estão numa posição aí meia estranha, Uma má né? intenção. É. Então, eles agarraram os servos, eles não convidaram os servos, eles agarraram. E Jesus está falando isso para os líderes religiosos. Os líderes religiosos, aqueles que hoje, no nosso tempo, têm as ovelhas que são do Senhor, não são minha, não é de nenhum líder religioso, mas ele toma para ele como se fosse dele. Não, as ovelhas são do Senhor. Nós, como líderes, temos que cuidar dessas ovelhas, né? E o que eles falam? Não, falando assim, uma coisa que é muito interessante é que muitas pessoas falam, não, porque a Bíblia é um livro antigo. Não, mas você lendo, analisando cada item dos versículos, das parábolas, cada vez a gente se convence mais de que é o contrário. É o livro mais atual, porque nós estamos vivendo essas situações exatamente hoje. Billy Graham já falava que a Bíblia é o jornal de amanhã, porque ela já traz a notícia de amanhã, né? E o que eles fizeram? Eles espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Eles foram sórdidos, sanguinários, eles foram injustos. Eles tinham um acordo com o dono da terra, né? E simplesmente eles, quando o Senhor mandou seus servos lá, eles simplesmente acabaram com eles. É como se fosse ignorar quem é maior que eles e se desfazer até do respeito com aquele que é maior que eles, que é o dono da terra. Pois é. Então, o que nós vemos aqui, até se você tem interesse nesse tema, eu sugiro que você leia Ezequiel capítulo 34, 35 e 36. Você vai ver que esse é um problema que não era do tempo de Jesus, é um problema que já acontecia antes. Isso é um problema desde que a terra é terra. Isso é um problema desde que o mundo é mundo.
Então, pastor, mas se é um problema que já existe há tanto tempo, o que que nós vamos fazer? Nós não vamos, o que nós vamos fazer? A gente não vai se meter dentro desse problema. Nós vamos sair fora dele. Nós vamos entender que Deus está dando uma oportunidade para nós, através de Jesus Cristo, para que a gente possa viver aquilo que ele tem de melhor para nós. E Jesus, ele continua essa parábola, lá em Mateus capítulo 21, versículo 36. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E aqui ele fala, né? Enviou outros servos em maior número. São os profetas, são os pastores, são os missionários, né? E nós vimos, né, você que não participou da nossa reunião de oração ontem, né? Nós vimos como é que está a perseguição a cristãos no mundo. Então, existe uma perseguição muito grande, muito grande. Mas quando o Senhor da vinha mandou outros servos, o que que eles fizeram? Eles trataram da mesma forma. Eles não foram diferentes. Eles não tiveram arrependimento, eles não tiveram aquele, olha, realmente nós erramos, nós fomos injustos, porque a terra é dele, não é minha. Nós temos um contrato, ainda que seja verbal, nós temos um contrato de que, sei lá, 60% é dele e 40% é do dono da terra. Enfim, eles certamente teriam um contrato ali, né? Na verdade, eles não entraram em razão, porque se foi um acordo feito, então você tem que honrar os seus acordos. E também, de novo, outra vez, eles sendo arrogantes e se achando até maior que o próprio dono da terra. Pois é. Então, nós começamos a entrar em um campo um pouco mais, um pouco mais minado, né? Quando nós começamos a querer dar ordens para Deus. Uhum. Quando nós queremos que Deus faça aquilo da forma que nós queremos, não da forma que Ele quer. Então, nós temos que estar muito atentos com isso. Temos que estarmos pensando, estamos refletindo naquilo que Deus tem feito na nossa vida. E que, de verdade, né, sem Deus nós não conseguimos fazer nada. E a gente entra também na verdade, que o que nós temos que vigiar, né? Como falamos da torre de vigiar. Tem que vigiar, né? A torre que esse senhor fez lá no seu campo era justamente para vigiar os seus inimigos, aquilo que eles poderiam fazer. Mas vamos ver o que mais Jesus fala para nós aqui em Mateus capítulo 21, versículo 37. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Aqui Jesus vai um pouquinho mais fundo, né? O último enviou o seu filho é Jesus Cristo, o seu filho é o resgatador, o seu filho é aquele que deveria ter autoridade, e eles deveriam respeitar esse Jesus, né? O meu filho eles vão respeitar pela autoridade, porque ele é o filho do dono da terra. Então, se você lembra, o primeiro personagem é o dono da terra. O dono da terra é Deus, né? Então, nós temos que entender isso tem que ficar muito claro para nós. Então, Jesus vai desenrolando essa parábola, falando basicamente dos religiosos, falando basicamente dos legalistas, aqueles que se dizem cristãos, mas não são cristãos. Eles são religiosos, eles têm que estar debaixo de uma regra, perdão, de uma regra de vida de uma igreja. Eles são legalistas. Por quê? Porque não tem a flexibilidade, o amor que a palavra dá para nós. Então, nós temos que estar muito, muito, muito atentos a isso.
E eles acharam, o dono da terra achava que mandando o seu filho ia estar tudo certo. Ia mandar o seu filho, ia dar tudo certo. Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 21, versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Ou seja, o dono da terra achava que eles teriam respeito. Eles sabiam quem era aquele que estava chegando lá. Reconheceram que era o Eles filho? reconheceram a sua autoridade, eles sabiam que ele tinha autoridade. Mas ainda assim, o que eles fizeram? Ainda assim, eles decidiram matar. E, na verdade, quando Jesus está falando isso, ele está falando para os líderes assassinos, não só daquela época, como da nossa época também. Muitos líderes podem não matar fisicamente, mas mata espiritualmente, fazendo com que pessoas saiam das igrejas, saiam de uma relação com Deus, pessoas que, quando conhecem a Deus, mas são feridas porque o foco delas está em pessoas, está numa denominação, numa igreja, e não no Senhor Jesus. Quando ela é ferida ali, ela simplesmente se afasta e não quer mais saber de Deus, como se Deus fosse o culpado. E, na verdade, não é. Nós E, temos que lembrar que as pessoas, quando conhecem a Jesus, é como crianças. Deus já fala que nós nascemos de novo. Então, ao nascer de novo, nós estamos aprendendo. Então, que dirá quando uma mãe vem e causa um trauma no seu próprio filho? Imagina o que pode desencadear isso nos sentimentos. Então, a mesma coisa nós falamos para as pessoas. Então, não deu nem tempo de amadurecer, não deu nem tempo de aprender ou de reconhecer, e já é toda, assim, eu falo, achatada por essas pessoas com conceitos errados. Que, na verdade, nós podemos comentar sobre a falta de humildade ou arrogância dessas pessoas que se colocam acima do Deus Todo-Poderoso. e aqui Jesus ele vai falando. Ele vai falando para os líderes daquela época e para os líderes dessa época. E se a gente continuar capítulo 21, 22, né, e 23, e 24 e 25, a gente vai ver que lá no capítulo 25 para o 26, Jesus vai ser preso. Então, Jesus já estava ali no caminho. E ele sabia que eles estavam preparando isso para ele. E ainda assim, Jesus ainda levou a eles mais uma parábola, né? E apoderando-nos da sua herança. Eles queriam destruir a Jesus. Eles queriam, na verdade, tomar o lugar de Jesus. A religiosidade e o legalismo fazem com que nós façamos coisas horríveis. Horríveis. Irmãos, irmãos que são excluídos de igreja. Por quê? Porque pecou ou porque fez alguma coisa errada, ele é excluído. Se o meu Deus é um Deus de inclusão, como eu, como pastor, eu posso excluir uma pessoa? Eu não posso, eu não tenho esse direito, mesmo porque essa pessoa é uma ovelha, não é minha, é de Deus. Então essa pessoa ela tem que entrar em razão. Se alguma coisa de errado ela fez, ela tem que se reconciliar com Deus e tem que se acertar com Deus e tem que seguir a sua relação com Deus. Agora, eu não posso simplesmente excluir. Então, o que Jesus está colocando aqui muito forte é justamente isso, né? Que muitas vezes nós queremos destruir Jesus. Não, pastor, mas para, não é assim, não, é assim sim. Nós destruímos Jesus quando a gente peca. Nós destruímos Jesus quando a gente faz coisas erradas. Nós destruímos Jesus quando nós não temos uma relação com Ele. Nós destruímos Jesus quando nós não confiamos que Ele está conosco. Nós destruímos Jesus quando a gente quer fazer as coisas pela nossa força e não buscando a direção dEle. E isso a gente tem que tomar em conta. Tem que tomar em conta, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele está trazendo essa parábola aqui, não é porque ele não tinha o que fazer,
Na verdade, é o contrário, né? Ele tinha muito o que fazer, então ele tinha que ser rápido. E ele trouxe essa parábola para nós. Então, muitas das coisas nós temos que estar atentos, de olhos abertos, ouvidos também abertos, para que o Espírito possa nos dar a indicação, para que o Espírito possa nos admoestar e também edificar no sentido de entender a palavra e qual a nossa atitude diante de cada uma dessas coisas. É tremendo isso, né? Não é? É tremendo isso. E Jesus continua aqui, no capítulo 21, versículo 39. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. A gente sabe que isso ia ocorrer mais tarde, né? Porque se você continua lendo o capítulo 21 e vai até o capítulo 25, 26, você vai ver que ele já foi, ele já foi crucificado, né? Crucificado. Então, é isso que Jesus está dizendo. Olha, lançaram fora da vinha. Lançaram fora do meio da terra que era dele, né? E ainda o que eles fizeram? Eles convenceram o povo, né? Mostrando Jesus como se Jesus fosse um impostor. Porque Jesus falava assim, não, eu sou o filho de Deus, Deus é o meu pai. E eles achavam isso terrível. E muitos burlaram também disso. Imagina a situação. E isso leva a gente aonde? Que isso acontece hoje. É porque as parábolas a gente tem que estudar e trazer para aplicar na nossa vida hoje. Isso acontece hoje. Quando a gente se desfaz de uma pessoa. Eu não preciso gostar de todo mundo, né? Eu não preciso gostar de todo mundo, eu não preciso andar com todo mundo, né? Mas eu não posso odiar as pessoas, Não posso me desfazer das pessoas me também. desfazer das pessoas. E no final do versículo ele fala o quê? E o mataram. Na verdade, isso é um cumprimento de profecia. Se você vê as profecias que vêm lá de 2 Samuel, que vem de Isaías, vem de mais ou menos 800 anos, 900 anos antes de Cristo, né? Então, cumpriu-se a profecia. Jesus foi morto. Então, nós vamos parar por aqui, né? E nós vamos continuar na próxima semana, na parte 2. Nós vamos continuar, porque até aqui nós vimos aquilo que todos fizeram de errado. E aí, a partir do versículo 40, espero que você leia de 40 a 46, você vai ver que Jesus vai dar uma direção, vai dar um norte para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então, se você ficou com alguma dúvida, né, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp, e a gente vai te atender e vamos buscar dentro da palavra aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Te espero no domingo, né? Te convido a estar conosco no domingo, no nosso Culto da família. culto da família. É o culto da família. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós, né? Porque cada domingo ele traz uma palavra nova para nós, né? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.